1 para as chinesas. Um resultado que não tirou a confiança em conquistar uma das 3 vagas olímpicas da competição. No primeiro set, está na cara que a vitória é do Brasil. Um sorriso contra uma careta. Expressões que, traduzidas em números, significam 25-14. Placar de time grande contra time pequeno. Do outro lado da rede, a poderosa China desaba. O Brasil parece sonhar acordado, mas acaba dormindo na quadra. E quando desperta, a torcedora parece estar vendo outro jogo. O encanto verde-amarelo durou apenas um set. Primeiro turno não adianta nada, né? No vôlei, infelizmente, tem que ganhar 3 sets. Bora aqui, junto, galera! Palavras de incentivo não adiantam mais. Do segundo set em diante, o placar só fala chinês. Os pontos fortes do Brasil desaparecem. Cadê as defesas de Érica? Cadê os ataques de Virna? Está tudo parado nas mãos de Rui Zhao. A chinesa de 1,96 m aprende rápido a marcar as brasileiras. Eu acho que essa é uma coisa oriental, né? Eles têm uma maneira de adaptar rápido as coisas. E adaptaram muito rápido ao nosso jogo. No único lance, 3 bloqueios seguidos. E o Brasil descobre que a muralha da China está no Japão. Vitória das gigantes por 3-1. Foi como perder a decisão logo na estreia. Mas quem disse que o Brasil estreou? Depois da partida, o Brasil voltou à quadra para participar da cerimônia de abertura. Então faz de conta que a competição começa agora. Ainda faltam 10 jogos, o suficiente para buscar as vagas olímpicas. São 3 vagas, a gente vai brigar lá na frente, tem muito jogo ainda pela frente. Enquanto as 3 vagas estiverem presentes, nós estamos ali brigando. Isso aí. Madrugada, né? Essa madrugada, jogão. E os 3 primeiros lugares garantem vaga nas Olimpíadas de Atenas do ano que vem. Pedro Bassan está acompanhando a seleção. O Brasil parece ter vindo com 2 seleções para a Copa do Mundo. Uma ligada, a outra não. Contra a Turquia, as 2 estiveram na quadra. A ligada começou o jogo abrindo uma vantagem de 5 pontos. Aí a desligada entrou e perdeu o primeiro set por 29-27. No segundo foi o contrário. A seleção desligada, que só perde, saiu jogando. Aí entrou a seleção ligada e virou o placar, 25-19. O curioso é que as 2 seleções são formadas pelas mesmas jogadoras, que apertam um botãozinho e desaparecem da quadra. A única exceção foi Valesquinha, ligada o tempo todo. Outro sufoco, outra virada, 25-23. Só no quarto set o Brasil se ligou de vez, 25-10. 3-1. Nossa, Bia, que sufoco, hein? Uxe, agora eu acho que saiu a nhaca, agora a gente vai. Depois da vice-campeã da Europa, vem agora a campeã da Europa. Contra a Polônia, o Brasil precisa ficar bem longe do botão de desligar. 4 jogos na Copa do Mundo Feminina de Vôlei. Foi um jogo dramático em Sendai, no Japão. A República Dominicana, que não tem lá grande tradição no vôlei, mas foi ouro nos Jogos Pan-Americanos, teve 2 oportunidades de fechar o jogo no quarto set. Mas deu Brasil, de virada. No primeiro set, o Brasil não conseguia superar o bloqueio. E ainda perdeu a atacante Bia com luxação e um corte no dedo, que vão tirá-la da competição. A seleção acabou perdendo o primeiro set, 25-17. No segundo, Paula, a substituta de Bia, entrou muito bem e o Brasil conseguiu empatar o jogo marcando 25-18. No terceiro set, as brasileiras voltaram a ter problemas com o bloqueio das dominicanas e fecharam em 26-24. No quarto set, a República Dominicana teve 2 chances de fechar o jogo. Mas as brasileiras conseguiram virar 26-24, empatando a partida em 2-2. No quinto e decisivo set, o tie-break, o Brasil veio embalado e arrasou as adversárias por 15-7, garantindo a vitória por 3-2. A levantadora do Brasil, Fernanda Venturini, foi eleita a melhor jogadora da partida. Sustos hoje contra a República Dominicana na estreia da segunda fase da Copa do Mundo do Japão. O Brasil ficou a 1 ponto de ser derrotado e ainda viu uma de suas principais jogadoras se machucar feio. O ginásio parecia uma escola. As estudantes vieram se divertir. Já a seleção de Cuba veio estudar. A lição era o Brasil. Próximo adversário anotado, revisto e comentado. Mas no começo, as cubanas tiveram uma aula de como não jogar vôlei.
A seleção deu o primeiro set de presente para a República Dominicana. Foram muitos erros e um momento triste. Bia subiu para o bloqueio. Foi o último salto dela na competição. Um susto imenso. No dedinho, uma luxação e um corte. Eu fui bloquear 10, aí pegou bem só no meu dedinho. Então quebrou na hora. Eu vi o osso, mas tá tudo bem. Daí em diante, o Brasil jogou por ela. Paula entrou, meio sem jeito, fora da posição habitual na saída de rede. Mas com ela, o Brasil reagiu e venceu o segundo set. Mas a República Dominicana é especialista em iludir. Quem vê a levantadora Francia Jackson, assim, meio cheinha, pensa que ela não joga nada. Pois é ela quem livra o time nas situações mais difíceis. As campeãs pan-americanas ganharam o terceiro set. E no quarto, tinham o ponto do jogo na mão. Mão que bateu na rede e deu um empate ao Brasil. Vitória no quarto set e no tie-break, ufa, 15-7, 3 sets a 2. Jogo sofrido, festa silenciosa. Para a Bia, que voltou do hospital e ganhou um presente da amiga Fernanda. O prêmio de melhor jogadora que foi dela e ela tá me dando de presente. Eu acho que isso é um momento muito feliz para mim, porque ver o quanto ela gosta de mim. Isso daí é muito bom. Depois da vitória mais difícil até agora, o Brasil segue na competição sem a força dos ataques de Bia, mas ganha uma torcedora pé quente. Bom, com essa mão aí pra torcer dá, né, Bia? Ah, pra torcer dá pra levantar o bonequinho e ficar. Na classificação geral, o Brasil está em 5º lugar. Apenas os 3 primeiros garantem vaga. O mundo de vôlei no Japão foi a terceira vitória em 4 jogos na competição. Beijinho, sorriso, é a República Dominicana achando que vai ganhar. Vamos, muchachas! E elas têm o direito de sonhar. Afinal, no primeiro set, o Brasil perde feio. E o pior, perde Bia. A competição acaba para ela neste lance. Uma bolada no dedo a deixa caída no chão do ginásio, chorando de dor e de tristeza. O corte foi profundo, mas as lágrimas secam logo. Quebrei o dedo, já é campeonato pra mim, mas eu tenho certeza aí que as meninas vão ser vitoriosas aí na nossa classificação para a Olimpíada. Entrou. Com ela, o Brasil reagiu e venceu o segundo set. A algazarra da vitória muda de lado. Para o grito, volta a aflição. A República Dominicana cresce de novo e fica a 1 ponto de vencer o jogo. Se a bola cair, o Brasil perde. Mas ela não cai e o Brasil domina a partida até o fim. Vitória por 3 sets a 2, mas sem muita festa. Todas querem saber como está a amiga no hospital. Se Bia tivesse visto o jogo, teria sofrido muito mais. Melhor saber apenas o resultado final. É Paula quem dá a notícia. Bia. A angústia terminou. Como você tá, amiga? Ganhamos o jogo 3 a 2, né, Paula? Entrou em terceiro lugar. Tá, daqui a pouco a gente se vê. Um beijo. Tchau. Quase deixou escapar hoje a vitória contra Cuba pela Copa do Mundo do Japão. Foi o mais longo jogo da competição até agora, 2 horas. E o mais emocionante também. Este é o Babochan, o mascote da competição. Também na versão miniatura. E é bom comprar logo, senão elas não param de gritar. Ninguém fica sem uma lembrancinha da competição. Cuba é que vai levar uma lembrança triste do encontro com o Brasil. O time de Cuba muda com o tempo, mas a antipatia pelo Brasil deve estar grudada à camisa. Quando as duas seleções se encontram, é sempre o mesmo clima de provocação. As brasileiras respondem cravando a bola na quadra adversária e, às vezes, cravando a bola na adversária. Virna é a melhor na quadra. Logo ela, que estava devendo uma boa exibição, cresce no jogo de maior rivalidade. Virna joga com o incentivo de alguém que também já teve o 10 estampado na camisa amarela. Zico é o maior ídolo dela e está no ginásio. O técnico da seleção japonesa vê o Brasil ganhar os 2 primeiros sets, 25 a 23 e 25 a 16. Fácil. Contra Cuba dá um azar danado para anunciar essa palavra. Daí em diante o jogo fica dificílimo. No terceiro set, o Brasil está vencendo por 24 a 21. Perde o set interminável por 39 a 37. Perde também para os próprios erros no quarto set. Depois de estar vencendo por 23 a 17, toma a virada.
28-26. Vem o desempate e chega de angústia, chega de azar. Com a ajuda da rede, o Brasil faz 15-9 e vence por 3-2. Virna tem motivos para distribuir alegria. Fez mais pontos que todo mundo. Está convocada para outra seleção. Ela mata todas, é artilheira nata. Futebol, eu sou a negação. No vôlei eu me viro, mas no futebol é difícil. Mas hoje o apoio de um ídolo do futebol e retribuiu com uma vitória sofrida sobre as cubanas. A quarta em 5 jogos na Copa do Mundo no Japão. A longa espera pelas jogadoras foi recompensada com uma surpresa. Zico veio ver o vôlei. Boa tarde a todos. Prazer grande. Minha artilheira? E aí? Zico e Virna têm em comum mais do que a paixão pelo Flamengo. Ambos sabem o que é carregar o número 10 estampado na camisa amarela. Ambos sabem o quanto é difícil enfrentar o maior rival. Partidas contra Cuba são perigosas porque podem até parecer fáceis. O Brasil ganha os 2 primeiros sets. Quem é a melhor jogadora? A torcida responde. Boa, Virna! Beleza! Mas lá vem o terceiro set. O torcedor vira técnico, mas ninguém pode ouvi-lo. Precisamos fazer um bloqueiozinho para dar moral. Vitória de Cuba por 39-37. No quarto set, mais sofrimento. O Brasil repete os erros e Cuba chega ao empate. Quinto set, decisivo. E não é que diante de Zico, o ginásio resolve torcer para Cuba. O placar não perdoa tamanha insolência. Num jogo tão difícil, às vezes a sorte precisa decidir. A presença de Zico valeu pela de muitos brasileiros. Cuba não resistiu a uma seleção com 2 treinadores tão importantes. Passou fácil pelo Egito na Copa do Mundo. Mesmo assim, 2 adversárias chamaram mais atenção que as brasileiras em quadra. As estrelas do vôlei cruzaram os braços. Não foi greve nem rebelião. É que elas ficaram no banco e para ganhar do Egito não foi preciso nem torcer. Por ironia, foi a primeira vez na competição que a seleção teve uma torcida de verdade. Mas a comunidade brasileira em Toyama, por enquanto, só viu as reservas. Um treino do técnico Zé Roberto Guimarães costuma ser mais puxado que esse jogo. O Brasil B, reforçado por Valesquinha, honrou a confiança do treinador. Temos conta do recado aí e jogamos bem. Quem é que não iria gostar de 3-0 em apenas 5? Mas a maior vitória do Brasil não foi nesta quadra. Foi na outra sede, em Sapporo, onde os Estados Unidos perderam para a fraca seleção da Polônia. Um tropeço e tanto de um rival direto na luta pela vaga olímpica. O presente não fez a seleção descuidar dos próprios deveres. As reservas mostraram as mesmas virtudes das titulares. As egípcias também se esforçaram. Elas jogam com a mesma disciplina com que seguem a religião. Elas autorizou o uso do traje que segue as leis do Alcorão. 2 titulares usam lenço na cabeça, branco para simbolizar pureza. A levantadora Celine diz que ainda vai convencer as outras a usar também. Jogar com o corpo todo coberto é uma prova de fé e de que uma rede e 2 culturas não são motivo para separar ninguém. A feminina conseguiu a 5ª vitória em 6 partidas e segue firme em busca das 3 vagas para os Jogos Olímpicos de Atenas. Antes, durante o jogo de hoje contra o Egito, momentos de meditação e de fé. Que o futuro seja de paz e prosperidade. É o pedido que chega todos os dias ao Buda de Takaoka. 15 metros em bronze, erguidos com doações da população para proteger a cidade e os visitantes também. O vôlei proporciona um encontro de culturas. O técnico da seleção absorve o melhor que cada uma pode oferecer. O silêncio já bastaria para acalmar as aflições de José Roberto Guimarães. Estar aqui é uma coisa muito bacana, muito tranquila e que eu espero que dessa forma que eu estou aqui, eu esteja nos próximos jogos não tão agitado, não tão preocupado. Pode ter sido a visita ao templo, pode ter sido a fraqueza do adversário. Mas à beira da quadra, Zé Roberto não deu uma bronca sequer. 3-0. As reservas ganharam fácil do time do Egito. Numa partida em que a fé jogou do outro lado também. Pela primeira vez,
3 jogadoras foram autorizadas a entrar na quadra trajadas de acordo com a religião muçulmana. Corpo todo coberto, só mãos e rosto de fora. É o que basta para jogar vôlei. É o que basta para quebrar barreiras. Eu fico com dó, sabe? Eu até fico assim, ai meu Deus, tadinho, deve dar um calor imenso ali dentro. Mas na realidade, você para pra pensar, é uma cultura que elas obedecem com tanta seriedade, tanta naturalidade, que você acaba tendo a curiosidade de saber, de entender o porquê daquilo, sabe? De entender mais a cultura deles. Eu acho muito legal. O Brasil começa bem no ataque. Após o bom levantamento de Fernanda Venturini, Valesca faz o ponto. As atacantes coreanas erram muito. No último ponto do primeiro set, ataque para fora da Coreia. A bola ainda parece tocar no bloqueio brasileiro, mas o juiz dá ponto para o Brasil, 25-18. No segundo, o Brasil continua atacando bem. Raquel faz 2 pontos de saque. Nesta pancada de Virna, as coreanas defendem. Na sequência, belo ataque de Valesquinha. Explorando erros do Brasil, a Coreia aperta. Mas o Brasil fecha o segundo set em 25-21. O terceiro é marcado pelo equilíbrio. O Brasil continua atacando bem, só que começa a errar. Neste ponto bem disputado, a Coreia empata o set em 14-14. Mas as brasileiras voltam a acertar na defesa e no ataque, desta vez com Érica. No final, 26-24, 3-0 para o Brasil. Raquel foi eleita a melhor jogadora da partida. As meninas voltam à quadra nesta segunda. Difícil busca de uma das 3 vagas para os Jogos Olímpicos de Atenas. O jogo foi na madrugada de hoje e um dos mais fáceis até agora. O Brasil fechou o primeiro set em 25-18 com um bom ataque da Valesquinha. Você viu o saque argentino e a Valesquinha pelo meio matando o ponto, 25-18. Agora o segundo set, a Paula aí na rede brasileira, o Brasil vencia por 24-19 e um bloqueio da Paula Pequeno, set brasileiro 2-0. Terceiro set ainda mais tranquilo. A bola vem de graça para a seleção brasileira, um ataque da Valesquinha e a defesa da Argentina toda a partida, 25-12, final 3-0. O Brasil volta a jogar na próxima quarta-feira diante da seleção do Japão, a Fabi. Uma quadra de vôlei. A seleção feminina conquistou a 7ª vitória em 8 jogos na Copa do Mundo no Japão. Com o resultado, as brasileiras seguem em 3º lugar na tabela, uma posição que garantiria uma das vagas para as Olimpíadas de Atenas. E a partida de hoje contra as argentinas esteve longe de lembrar a antiga rivalidade. Brasil e Argentina, bons vizinhos, sócios no Mercosul, irmãos no vôlei. Se a rede não existisse, formariam um time só. Se eles pudessem ter jogado com nossa camisa hoje, eu acho que eles teriam jogado. A Argentina da provocação, da rivalidade, a Argentina de sempre, desta vez mandou outro time. O impensável acontece, elas torcem para o Brasil. Com certeza elas não torceriam se não tivesse segundas intenções. É um momento em que a proximidade vale muito mais do que a rivalidade. A Argentina conta com o Brasil para chegar às Olimpíadas. Nesta competição, elas já não têm mais chance. Estão em penúltimo lugar. O time, que já não é bom, veio sem as 2 principais jogadoras. O Brasil veio para se classificar e, se conseguir, está dispensado do pré-olímpico. Resumindo, para as 2 seleções, é bom que o Brasil ganhe. Nenhum lance indica que a Argentina tenha facilitado o jogo. Já seria fácil por natureza. Brasil 3, Argentina 0, no dia em que os 2 países falaram a mesma língua. Por cortesia, elas escolheram o português. Argentino, a seleção feminina de vôlei que ficou muito perto da Olimpíada. A vitória de hoje sobre o Japão e ainda a derrota da Itália para Cuba deixaram o Brasil na 2ª posição da tabela. Basta agora vencer uma das 2 partidas que faltam para garantir a ida a Atenas. A China foi a primeira seleção a se classificar ao passar pelos Estados Unidos por 3-2. Eles chegam em silêncio. Só no ginásio acontece a explosão. É preciso ter nervos de aço e ouvidos de pedra para resistir a tanto barulho. Você sabe que eu não presto atenção. Quando eu estou lá dentro do jogo, o jogo para mim é o suficiente. Eu não me preocupo com a torcida, felizmente. Ele não ouve a multidão e as jogadoras não ouvem o que precisam ouvir.
Ainda bem que o Brasil se entende sem precisar conversar. O Brasil vence o primeiro set por 25-21. O barulho só aumenta. No segundo set, a deixadinha de Valesca. E de novo, 25-21. Mas se o placar vai bem, os nervos já não existem mais. Virna e Zé Roberto discutem. Mau sinal. O barulho irrita, mas já que é impossível calar a multidão, a melhor atitude é tentar ir embora rapidinho. Não, o Brasil não pode perder o terceiro set, embora por várias vezes ele pareça perdido. 17-9, o Japão abre 8 pontos de vantagem. Raquel vai para o saque e o Brasil encosta. Lembra daquela discussão? Olha só como foi boa. Virna vira o jogo, 21-20. O Japão faz 23-21. Então o Brasil reage. Silêncio na multidão. 25-23. O Brasil está em paz. Se deu uma brigadinha, aí depois eu dei uns bloqueios e falei assim, ó, tá vendo? Você brigou, mas eu fiz na hora que você matou. Conseguiu, tá certo. 3-0. Os japoneses vão dormir de cabeça quente, enquanto a torcida brasileira vai ter uma boa tarde. Para as Olimpíadas de Atenas. Hoje, pela Copa do Mundo, o Brasil enfrentou a torcida e derrotou o Japão. Meio sem jeito, eles vêm chegando. Não sabem o tamanho do desafio que os espera lá dentro. Gritar eles vão, mas a gente vai tentar abafar eles. Com pouco que a gente tem, mas vamos fazer muito barulho. Parece impossível. 10 mil pessoas lotam um dos ginásios mais modernos do mundo. Um jogo de vôlei no Namihaya Dome é um espetáculo que vai além do esporte. Mas esta é mesmo uma seleção diferente. As outras têm líbero. O Brasil tem uma goleira. As defesas impossíveis de Arlene fazem dela a melhor do torneio até agora. A esperteza de Fernanda, nos 2 primeiros sets, vitória brasileira por 25-21. Por um instante, parece que o sonho dos brasileiros vai se realizar. Mas os gritos continuam e não há nervo que resista. Frente a frente, Virna e o técnico José Roberto. Ele fala, ela escuta. Ele fala, ela escuta. Ele para, ela explode. A 2 pontos do fim, o terceiro set parece perdido. Não para Valesquinha e Fabiana. 25-23. Brasil 3-0. Brasil quase classificado. Brasil em paz. Finalmente o silêncio se impôs no ginásio. Afinal, quando se trata de festa, ritmo e vôlei, o Brasil é muito melhor. Mas quem prestar atenção ainda ouve um barulhinho. É a alegria de uma promessa cumprida. A torcida brasileira falou mais alto, se empolgou, foi melhor. As jogadoras vão se virar em Atenas no ano que vem, hein? Isso mesmo, Virna, Fernanda Venturini e companhia garantiram hoje a participação nos Jogos Olímpicos. Não foram as caretas do técnico Zé Roberto. Não foi a força dos ataques de Érica. Os lances de genialidade de Fernanda ajudaram muito. Mas no primeiro set, foi o sorriso de Virna que ditou a vitória do Brasil. Jogando assim, alegre, a seleção fez parecer fácil uma partida difícil. De um lado, a garra, do outro, a desolação. Érica explorou o bloqueio e o Brasil fez 25-15. Fácil demais. Será que essa era mesmo a tão esperada decisão? Era sim. A tensão que sempre a acompanha é que chegou atrasada. O sorriso sumiu. Então que a vitória viesse com lágrimas. A bronca de Zé Roberto abalou os nervos de Arlene. A vitória por 25-23 no segundo set não a acalmou. Ela saiu da quadra chorando e não parou até receber o perdão do treinador. Foi Zé Roberto quem a convenceu a virar líbero. E agora, Arlene é considerada a melhor do mundo na posição. Com as defesas dela e os ataques de Virna, o Brasil venceu. 25-20, 3-0. Elas agora são mulheres olímpicas. Arlene vai às lágrimas de novo.
Chorar não é vergonha, mas de alegria é muito melhor. Não tem nada mais emocionante do que você estar numa Olimpíada, né, gente? É a minha primeira Olimpíada, eu tô muito feliz, cara. Quer dizer, eu não sei se eu vou, tem que treinar muito, né, mas vou tentar. Amanhã, para cumprir tabela, ainda falta a Itália. Mas de hoje até agosto do ano que vem, vai ser impossível deixar de pensar na Grécia. O vôlei termina hoje com mais uma vitória do Brasil, a 10ª em 11 jogos. A seleção deixou a Itália de fora das Olimpíadas, classificou os Estados Unidos e ainda ficou em segundo lugar na tabela. A Itália precisa fazer 3-0 para buscar a vaga olímpica. Para o Brasil, sua honra está em jogo. Ninguém quer levar a fama de fazer corpo mole. É preciso ganhar pelo menos um set. E disto Raquel se encarrega. 25-20. Agora o jogo não vale mais nada para a Itália também. Elas estão fora das Olimpíadas por enquanto. E ainda são obrigadas a ver a festa dos Estados Unidos. Daí em diante o jogo é um amistoso de luxo. Vale se divertir, dar espetáculo e ganhar um set. Vale até relaxar um pouquinho e perder outro. Agora chega. Vir na corda o Brasil. 3-1. Hoje o vôlei do Brasil voltou a ser respeitado no cenário internacional. Ano que vem a gente vai ter mais tempo para a Olimpíada e vamos lutar para esse ouro olímpico, tão sonhado por todos. A gente vai trabalhar pro ouro, porque é um sonho. O voleibol feminino não tem isso e vamos ver se a gente entra para a história aí com esse ouro olímpico. Até prêmio errado o Brasil recebe. Valesquinha, a melhor bloqueadora do mundo, recebe também o prêmio de melhor saque. Gentilmente ela devolve. A cubana Barros é a legítima dona. O prêmio de Arlene é dela mesmo. Melhor líbero do mundo. É hora da celebração. Zé Roberto parte em busca do segundo ouro olímpico da vida dele. Vai levar o Brasil inteiro de carona nessa alegria. Na Copa do Mundo do Japão, a China levou o ouro e os Estados Unidos o bronze. Foram 10 vitórias brasileiras em 11 jogos, a última hoje contra a Itália. Agora só falta um degrau. Quase nada para um técnico peregrino. Antes de assumir a seleção, José Roberto Guimarães andou a pé 800 quilômetros pelo caminho de Santiago, na Espanha. Carrega no bolso uma lembrança. É um terço, uma proteção. Contra a Itália, a mão não sai do bolso. A fé, a garra, tudo ajuda o Brasil a vencer o jogo por 3-1. A seleção é medalha de prata depois de 11 partidas. Um campeonato longo, difícil, especialmente para quem deixou o coração em casa. O meu pai, que está doente, e ele vai esperar isso e um para você, papai. Você vai sair dessa. Beijo. No pódio, o brilho do troféu ajuda a encobrir qualquer tristeza. Se esta é a recompensa, vale a pena acreditar. Eu acho que eu estou em dia com o Santos, ou melhor, eu posso dizer que eu já estava até com crédito, porque eu caminhei pra caramba. Já que é assim, não custa pedir um presente um pouquinho mais caro. O ouro olímpico, que a seleção feminina nunca conquistou. Elas vão a Atenas entre as favoritas. Arlene recebe o prêmio de melhor líbero do mundo e divide com todas. Unidas e talentosas. Se elas têm fé no ouro inédito, quem somos nós para duvidar? Se depender das minhas orações, com certeza vai acontecer. No campeonato.